Então, muito obrigado, Thiago, pela sua disponibilidade hoje. Então, essa série de como entrevista a gente está chamando como Fala Vice Empreendedor, entrevistando os como fundadores brasileiros de startups. E hoje eu gostaria de ouvir de você, e desde meio quase início da sua vida, o que você tinha interesse na infância e alguns como conexão para chegar a empreender sua empresa. E também, tipo, gostaria de saber como, sei lá, a trajetória de Hiper, que você fundou de zero para fazer exit muito grande. E agora está começando o Lupia, né? Então, como chegou essa jornada? Tá, Legal, então, muito bom. tá. Bom, então acho que vou começar já. E primeira pergunta então, para começar, gostaríamos de voltar no tempo. Como foi a sua infância e juventude, né? Havia alguma influência empreendedora na sua família ou algum momento específico na sua juventude em que você percebeu que queria criar seus próprios projetos? Legal. Essa é uma pergunta legal que, inclusive, quando eu escrevi o meu livro, eu me fiz algumas vezes, né? De onde que veio esse input para empreender? É uma coisa que Hum. eu sou muito, me identifico muito com isso. Inclusive, voltei a empreender a Lupia depois da saída da Hiper, até por essa, né? Por entender que pô, é isso que me move, me traz energia, assim, que me mantém engajado. É de onde que veio isso, né? Então, a minha história de vida, né? Eu tenho quatro irmãos, mas sou filho, praticamente filho único de criação, né? Meus irmãos, eles eram todos mais velhos, é o famoso no Brasil, Tá. aqui a gente chama de temporão, né? A Uhum. criança que nasce ali com uma distância muito grande aí de idade para os irmãos que precederam, né? Então, meus irmãos mais novos antes de mim têm 20 anos de diferença, né? Então, meus Entendi. pais já estavam em outro momento de vida, todos os filhos adultos já, e aí vem um bebezinho, né? E aí eu fui Aham. criado como filho único, praticamente, né? Não tinha irmãos dentro de casa para trocar. E aí, acho que a minha história de vida, assim, ela não. Meus pais já tinham era de uma geração distante, então fui criado por uma distância grande de geracional, assim, né? Então, imagine hoje um Gen Z sendo criado por alguém lá da década final da década de 80, 90, é uma distância grande aí, né? De realidades. No meu caso, eu estava na década de 80, eu sou de 86, meus pais, né, nasceram em 1940, então tem uma diferença grande Aham. aí Sim. de idade. E pô, não tive nenhuma influência como empreendedores. Meus pais não eram empreendedores, meu pai fez carreira, né, na companhia Souza Cruz, na companhia Hum. de cigarros, no tabaco, Uhum. e minha mãe sempre foi do lar, então não tive essa influência de ver meu pai empreendendo. Meu pai já era aposentado quando eu me vi garoto, assim, né? Uhum. Mas eu sempre tive uma criação muito de estudar, de ser aplicado a estudar, fazer, né, cursos e tudo mais. E aí a gente vai descobrindo coisas que gosta. Então, eu acabei entendendo um conceito que a gente se apaixona pelas coisas pelo caminho. É difícil. Uhum. Hoje muita a garotada está nas 16, 17 anos. O que você vai ser da sua vida e tal? Pensa aí, faz um teste vocacional e escolhe a tua profissão. Quando eu estou aconselhando algum jovem, eu até digo, cara, essa é a hora de abraçar tudo que você tem um mínimo de gosto por fazer e não se limitar nos 6 meses seguintes achar, querer concluir se você gosta, se você é para aquilo ou não. Tem que procurar se apaixonar pelas coisas durante a jornada, né? Então, acho que isso foi uma Certo. coisa que para mim fez muito sentido. Eu comecei a trabalhar muito jovem, com 15 anos eu já trabalhava e tal, e entrei numa rede de varejo, né? Então, ali Hum. eu comecei a entender o que é fazer coisa, construir um negócio grande, né? Tive uma influência de um grande empreendedor que hoje é muito conhecido no Brasil, que é o Luciano Hang, que é o criador da rede Avão, onde eu comecei a trabalhar, meu único emprego antes de empreender. E acho que ali foi a minha maior influência de visão do empreendedor, foi ver aquilo acontecendo, né? Então, ali Hum. eu tive contato com muita gente, fui entendendo o negócio Hum. e sempre tive muito gosto pela tecnologia, né? Ganhei um computador muito Tá. jovem, com 9 anos eu ganhei meu primeiro computador, e Ah, aí, pô, tá. não tinha irmãos, então eu vivia muitas vezes imerso ali sozinho, tal,
fazendo, programando alguma coisa, era o começo da programação web, na internet no Brasil e tal, década de 90 ali. E então eu Uhum. tinha um pouco desse gosto por tecnologia, por computação, por programação, e comecei a entender que, pô, o que é fazer uma empresa grande? Olha que legal fazer parte de um Sim. negócio grande, né? E, pô, a Van Sim. naquela época era um fragmento do que ela é hoje. Uhum. Posso dizer que ela era 1% do que ela é hoje. Tinha duas lojas, Sim. hoje já tem 200, né? E aí Tá. eu, pô, vivi aquela jornada de 12 anos dentro da Van Hum. eu acho que aquilo foi me alimentando um instinto de, pô, olha só como é construir um negócio grande, duas lojas Uhum. viraram 20, que viraram 30, que viraram 40. E eu tive o prazer, né? Eu sempre digo que talvez a minha grande influência foi o próprio Luciano Hang. Eu tive o Tá. prazer de trabalhar com ele durante muitos anos. Em Tá. belo momento, eu era cartazista, né? Fazia o cartaz de preço, né? Aquela coisa Uhum. simples que todo varejo tem. E me convidaram para trabalhar no time de marketing. E o time de marketing era liderado por Tá. ele, né? Então eu tive muito relacionamento ano a ano com ele, assim. E, pô, Hum. ele é um cara que é muito inspirador, né? E para mim foi Entendi. talvez onde eu criei a figura do que é o empreendedor, né? Pô, o cara que tem um sonho, um Entendi. cara simples e tal, que constrói e faz a coisa. Acho que para mim o gatilho do empreendedor veio dali, foi mais uma fagulha externa, né, de alguém, uma referência externa do que de dentro de casa, da família, né? Entendi. Mas isso foi depois quantos anos como nessa como Avan para começar a falar diretamente com tipo nível de management ou donos? Eu tive uns 6 anos de Avan, Já, né, ok. até ir para o time de marketing, né? Então, na Ah, Avan em si, nessa fase anterior, eu fiz tudo que você imagina que uma loja de varejo faz, desde entendi. empacotar a mercadoria lá no checkout, ser Aham, operador de checkout, fazer cartaz de preço, certo. crediarista, devolução, armazém e tal. Então, pô, zanzei por tudo ali, né? E isso Aham, vai te dando experiências, né? Então, pô, não gosto muito disso, certo. gosto mais daquilo, pô, vai para cá, para Hum, lá. De repente, o design era uma área que eu tinha aptidão e acabou me conectando com o marketing, né? Hoje eu não tenho entendi. nada a ver com design, com marketing em si, mas, pô, aplico muito dessa visão né, a estética, o gosto por telas bem feitas, pela usabilidade, pela estética da Uhum, coisa, e talvez seja fruto dessa experiência, né, que eu vivi ali. Fiquei 3 anos tocando coisas muito chaves dentro do time de marketing, tá. pô, isso acho que engrandeceu muito o currículo, assim, né? Legal. Mas ao mesmo tempo, muita gente poderia ficar na empresa que está crescendo, né? E também, tipo, parece que você também ficou meio interessado na operação de várias áreas dentro da Avan e tal, né? Então, eu vejo essa como distinção entre para quem realmente quer fazer seu próprio negócio ou para quem poderia ficar nessa como empresa crescente e também subindo carreira dentro da empresa que ficaria mais confortável, às vezes com menos riscado e tal, né? E como já está acostumado, já tem confiança no, como donos, empreendedores da empresa e tal. Então, o que seria como momento que você pensou em fazer seu próprio negócio? Pois é, aí esse é um ponto que me conectou logo na frente, assim. Eu trabalhei Hum. um tempo grande, uns 3 anos no marketing, e eu conversava muito com o Luciano, que eu não era ali que eu queria, que eu me via no futuro. O meu sonho era ir para a tecnologia, né? E era uma área que eu Uhum. nunca tinha nem chegado perto, assim. Tá. E ele me falou, cara, se eu sou formado em computação, ele falou para mim. Eu, pô, não sabia disso, né? Eu sou da computação também, mas nunca tive vontade de fazer, ao contrário do que você está me falando, nunca tive vontade de exercer profissionalmente a computação. Então, mas se tu Tá. tiver vontade, cara, segue teu caminho aí, vou te apoiar. E um belo Hum. dia surgiu uma oportunidade para ser estagiário lá na tecnologia, né? Então, pô, Tá. eu já tinha uma posição legal, trabalhava com o Luciano Hang, né, e tal, e de repente viro estagiário, atendia o telefonezinho lá do suporte técnico na tecnologia. Bom, era a minha porta de entrada, né? Às vezes tem que dar Tá. alguns passos atrás para poder encontrar o caminho que você quer, né? E Uhum. aí, nesse momento, quem eram as pessoas mais sêniores era o Marinho e o Fischer, né, que viraram meus cofundadores depois na Hyper, alguns anos ali na frente. Então, eu lembro de Tá. chegar no meu primeiro dia de trabalho, ó, cara, esse é o teu computador, esse é o teu telefone, ele vai tocar o dia Uhum. inteiro, se vira, a gente te ajuda aqui, mas teu objetivo é atender o público interno aqui, fazer o helpdesk interno.
E, pô, Entendi. dali não tinha tempo ruim para mim, me virando e ajudando e tal. Passou um ano, dois, comecei me deram já uma missãozinha outra de fazer alguma programação. A Avan sempre construiu seus próprios softwares, então ela tinha uma cultura de tecnologia muito forte, assim, né? E o que eu chamo de o molho secreto ali do varejo da Avan é muito essa pegada de fazer coisas com a sua própria cabeça, sabe? E Uhum. aí tu vai criando diferencial, jeitos de funcionar um pouquinho diferente que o mercado às vezes não entende olhando de fora, né? E aí Uhum. comecei a ganhar uma missão outra para resolver um bug, arrumar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e fui conhecendo cada vez mais o outro lado do varejo. Eu conheci o varejo lá da loja, mas não conhecia o varejo do Uhum. back-office. Eu comecei a Tá. conhecer a área financeira, a contabilidade, a área de compras, a área de planejamento logístico. E aí, Uhum. pô, fui virando, né, complementando o meu conhecimento, o famoso Uhum. MBA da vida real, assim. E, pô, isso foi Tá. me dando é, é, oportunidade de exercer a programação, a computação ali na prática, numa grandiosíssima universidade ali que era a Avan, até que eu Uhum. comecei a virar, entrei para o time de programação, time de desenvolvedores. Certo. E aí fui Certo. ganhando tempo ali, então cortando ali para alguns anos à frente, fiquei 6 anos, outros 6 anos depois só na tecnologia. No Uhum. final ali da fase de tecnologia, eu coordenava todo o time de software, inclusive o Marinho e Tá. o Fischer, né, que eram, Tá. os caras mais sêniores quando eu entrei. Uhum. E aí a gente, em belo momento, viu a oportunidade, né? A gente conhecia muita coisa do varejo, eu tocava o RP inteiro daquele gigante, a Van já era gigante, já tinha 40 lojas e tal. E a Uhum. gente sabia muito da legislação tributária e tal. A gente viu que tinha uma oportunidade acontecendo, porque cada vez mais todo aquele conjunto de mudanças fiscais que o Brasil estava vivendo, tributárias, É, iam complicado, chegar né? para o pequeno negócio, né? O Uhum. PAF-CF, a impressora fiscal, a nota eletrônica. A gente falou, cara, eu acho que tem uma oportunidade aqui da gente levar todo esse nosso know-how aqui para construir um produto para o pequeno negócio. Uhum. E aí a gente foi chamado, né, uma empresa nos convidou para fazer um software para eles lá, a gente decidiu abraçar, e ali foi embrião do que virou a Hiper depois, né? Pô, isso aqui pode virar Tá. um produto para ser o RP de varejo do pequeno negócio no Brasil. Quem faz isso? A gente foi olhando, pô, não tinha o grande nome. Pô, peraí, Uhum. tem Lynx, tem TOTS, tem SAP, tem Alterdata, tem Senior, tem um monte de empresa fazendo coisas aqui de RP, mas não tem ninguém fazendo nada, ninguém se estabeleceu como uma marca do RP para o pequeno negócio. Por quê? Pô, acho que é uma oportunidade Uhum. aqui, né? Então, o que eu gosto de dizer também para o empreendedor é que a ingenuidade é uma benção. A gente não, Entendi. a gente sonhou, pô, dá para fazer esse negócio aqui, o RP para o pequeno negócio do Brasil aqui, né? Pô, Uhum. ninguém fez, é porque ninguém teve essa ideia, então vamos lá, né? Mas na prática Certo. não era bem assim, né? Então a gente começou o negócio, decidimos sair, largar nossos empregos, a gente tinha uma posição muito relevante, eu tinha meus 23, 24 anos, tinha um salário Uhum. muito legal, meu pai e minha mãe olhavam para mim e falavam, pô, esse moleque aí deu certo, está ganhando um belo salário e tal. Um belo dia eu cheguei em casa e falo, ó, agora eu vou empreender e não tenho mais salário nenhum, né? Então foi Uhum. um choque dentro de casa, aquela coisa, pô, como assim, cara? Você estava Uhum. seguindo a cartilha, seguindo o script que tinha que seguir, de fazer Uhum. carreira, ficar 30 anos, 40 anos na empresa e Sim. ser o diretor um dia lá dentro e tal. Uhum. E daí eu decidimos empreender. E, pô, os primeiros anos da Hiper foram anos muito difíceis. Assim, sabe? Talvez o Sim. primeiro ano foi o ano mais traumático para a gente, quando a gente teve que se adaptar na Tá. realidade de vida, assim. Tá, vamos focar um E, pouquinho mais dessa meio fase de transição, né? uhum. Transição. Porque, então, você praticamente criou como produto do Hyper para a van, né? Na certa forma. Na prática, a gente teve que criar um produto totalmente do zero que não servia para a Zero. Van, porque a Van Tá, era um RP mesmo, era mais tá. SAP do que Hiper, assim, né? Entendi. Então, a gente trouxe muito o conceito do varejo, o conhecimento, mas esse foi um grande problema para a gente, porque tudo que a gente pensava era processo e esquema e tudo e tal. É, E o pequeno varejo, muitas vezes, é uma pessoa só que faz dinâmica é muito tudo. diferente. É. Então, Uhum. pô, não dá para ter aquele workflow todo quebrado. E a gente Tá, teve que ir desconstruindo muita coisa para poder encaixar o produto certo no varejo, né? tá, Mas aí, pô, éramos muito bons em construir produto de software. Então, pô, tá. muita barriga no balcão ali foi essencial no começo do varejo. Pô, vivia Uhum. dentro de varejista, tal.
entendendo e ia com uma solução, dava errado, voltava, refazia tudo. E então essa transição aí uma reinvenção muito grande, mas a única Uhum. coisa que a gente não perde é a bagagem, o conhecimento que a gente trouxe da vida. Então toda aquela Tá, visão de pô, lá no balcão, a cartaz de preço, a importância dele é essa, né? A etiqueta de tá. preço tem essa importância. A fila do Tá. checkout tem essa importância. O meio de pagamento é o momento mais crítico ali. Como a gente, então essas coisas, elas são aplicadas tanto no grande quanto no pequeno, né? Entendi. E quando você enxergou nessa oportunidade nas como pequenas paredes, aí, mas ainda você estava trabalhando na van, né? E como você tomou a decisão de meio criação de produto e também um pouquinho de meio cargo de você, né? De repente já você saiu da van e começou a criar produto, ou quando estava trabalhando na van começou a fazer algum protótipo de produto? E Ah, como que foi essa mudança? Foi mais radical ou como gradual? então, assim, a gente decidiu trabalhar no famoso terceiro turno. Depois da van, a Tá, gente se reunia na casa dos meus pais lá e tocou tá. esse período de construção ali, né? Isso foi algo bem emblemático, assim. A casa dos meus pais hoje não existe mais, eles já são falecidos. Eu Hum, comprei dos meus irmãos no falecimento dos meus pais e a gente acabou destruindo a casa, porque era uma casa muito antiga. Mas eu pedi uhum, para tirarem lá o número da casa, né? Cento e cinquenta e uhum, cinco. Falei pro pedreiro, ó, tá. corta isso para mim aqui e eu emoldurei aquilo, né? Porque Uhum, ali foi onde tudo que eu sou hoje começou, né? Desde a Hiper começou ali, né? Então, os tá. primeiros momentos, nós eram as noites, a gente tocava até meia-noite, 1 da manhã, construindo o software. E tinha Uhum, uma grande barreira que a gente precisava atravessar, que era conseguir a homologação com o governo brasileiro. Para você vender um tá. software Ok. de frente de caixa, que emitia cupom, que cuidava dos tributos, você tinha que Uhum, submeter para uma homologação completa, uma bateria, passava um dia inteiro, 2 dias numa universidade sendo homologado, para uhum, encontrar se não tinha nenhuma brecha, nenhuma falha e tal. Eles davam um certificado, ó, esse produto é homologado, ele pode atender o uhum. varejo no Brasil. E, pô, a gente Entendi. olhava para aquilo e falava, pô, será que isso é possível para uma startup? Será que, Ah, né, é uma coisa que a gente vai conseguir atravessar? Então, a gente trabalhou muito, um período de uns 6 meses, construindo toda aquela parte regulatória e tal, até conseguir a nossa. nossa homologação. Quando a Tá, gente tinha a homologação na mão, a gente falava, agora temos o produto certo. Vamos para a tá. rua. Faltava um zilhão de outras coisas, né, de Entendi. funcionalidades e tudo mais. Nessa Uhum, hora, a gente viu que, pô, não, vamos ter que agora transformar o produto num negócio aqui, né? Então vai ter que ter certo. alguém vendendo, implantando, atendendo. E a gente viu que já não ia mais dar para tocar essa vida dupla, né? E a gente decidiu Certo. sair da van. Só que sair Tá. da van, éramos as três pessoas chaves lá dentro do time de tecnologia, né? É Então a verdade. gente olhou para o negócio e falou: pô, se a gente sai amanhã, aquilo vai morrer, né? Vai Ué. virar né? Vai desertar ali, a operação vai virar uma confusão. A gente chamou Uhum, o próprio Luciano e falou para ele: uhum. olha, Luciano, a gente decidiu empreender e tal, e a gente está anunciando que vai sair da empresa. A gente queria conversar contigo para entender o que você entende como que seria uma saída legal para se desenhar aqui. Mas Nessa hora ele até nesse chamou. momento o Luciano não sabia que você está montando como Não, turma noturna, nada. De não sabia de nada. repente, o produto fica pronto, você chamou ele e contou que vocês estão querendo empreender. Tá. Isso, é isso aí. Hum, E aí eu tenho uma frase na minha cabeça que ele falou aquele dia, foi um dia muito tenso, eu estava muito, né, ele tinha marcado a reunião 7 da noite, a secretária dele falou, ele vai receber vocês às 7 da noite. Pô, eu é, passei o dia inteiro com o estômago doendo ali. E aí, quando eu é. cheguei lá para conversar, ele falou, entendi. Ele falou, vocês hoje são eu há 24 anos atrás, quando eu comecei a Van. Eu também comecei Ah, assim. legal. Em um belo Uhum, momento, eu decidi me jogar de cabeça e fazer isso aí. Mas vocês foram muito honestos comigo, de vir aqui e não me uhum, abandonar. Então, eu vou fazer uhum, uma coisa por vocês. Aí ele chamou mais uns diretores lá de RH e tal. Pessoal, os meninos vieram aqui, eles estão anunciando que vão montar o negócio deles. Isso era uhum. maio, por ali de 2012. 12. E ele falou: eu vou fazer uma coisa para eles aqui. Eles vão ser nossos funcionários até dezembro. A Tá, gente vai pagar o salário deles. Eles vão tá. poder ficar dois fora todo dia. Dois deles podem estar fora da van, mas um tem que estar aqui dentro preparando uma equipe que vai assumir no lugar deles. Nossa, legal. Então, quando ele falou aquilo, eu olhei e falei: pô, não sei se meu pai faria isso por mim, né? Obviamente, é uma coisa de pai para filho que ele fez para a gente ali, né? Uhum. E aí foi aquela coisa, quando me fala, teve algum investimento anjo?
Bom, não um cheque no banco ali, né? Não entrou um capital para a gente usar como quisesse, mas isso para mim foi uma forma de um apoio É anjo, né? Que a gente verdade. teve. A gente recebia o nosso salário Uhum, durante 7 meses ali, podendo uhum, tocar a Hiper no começo, até dar certo, dar muito errado, né? Dar um monte de coisa uhum, errada até começar a dar certo. E a gente conseguiu fazer essa transição, preparamos um time que nos substituiu. uhum, Várias daquelas pessoas estão lá até hoje, né? Tem uma amizade muito grande, muitas pessoas receberam a oportunidade assim, de assumir nossos lugares lá. uhum, E aí foi esse momento que a gente fez a transição. Então, em dezembro de 2012 foi quando a gente desligou por completo, mas a gente já tinha uhum. 7 meses de estrada com a Hiper, assim, né? E aí a Hiper Entendi. já tinha um canal sendo desenhado, eu estava começando a ter os primeiros sinais de tração, assim. Legal. Acho que isso já tem como duas lições muito importantes para qualquer empreendedor a ser. Primeiro, não sai de emprego antes de ter com produto, a solução, algum protótipo, né? Isso, é. A gente sempre vê muita gente já saiu do qualquer emprego, zero salário, remuneração e começando a fazer o produto, aí está querendo levantar capital. Mas isso é salário que não para como muitos investidores querem como investir, né? Então, preparação quando tem outro cargo que como sustenta a sua vida pessoal, eu acho que é muito importante, né? E segunda é, tipo, sendo muito transparente, como aberto, não necessariamente, eu quero fazer essas coisas, então vou sair. Não, não necessariamente, né? Acho que, como você falou, muitas como empreendedores sempre estava passando o mesmo caminho, então sempre está disposto de como apoiar de certa forma. Então acho que é melhor deixar assim do que, tipo, dizendo que, eu vou sair já, né? Então isso É. aparece muitas vezes com várias como histórias de outros empreendedores também. É isso Mas é aí. legal. Eu tenho para mim um valor muito meu, pessoal, que é a gratidão. Assim, eu Uhum, aprendi a valorizar muito as pequenas ajudas que as pessoas te dão no meio do caminho. uhum, Sabe, uhum. a gente é Sim, fruto de muitos apoios genuínos de pessoas que às vezes tendem dão um apoio pequeno, pontual. E, pô, se for uhum. olhar a vida inteira, a própria jornada da Lúpia, né? Teve gente que me emprestou o escritório no começo. Cara, qualquer 3 Sim, mil reais de aluguel que você não paga no começo é uma baita ajuda, baita né? ajuda. Sangra para o empreendedor no começo pagar 3 mil reais de aluguel, né? É 5 mil reais de verdade. aluguel. Então, essas coisas Uhum. são pequenas ajudas que a gente tem que lembrar lá na frente de retribuir. Legal, legal. E quando foi o Hiper lançou a primeira nota fiscal de como faturamento? Legal. Assim, esse foi um ponto bem legal, né, que aí conecta um pouco a jornada Van, né? A gente Tá, começou a querer vender o nosso produto e a gente começou a entender por que que ninguém era o nome nacional do software para o pequeno varejo. Por que que ninguém tinha se tá. estabelecido? Porque o sistema brasileiro de tributação, de regulação, não permitia isso. Você É, tinha que ter você tinha que ser daquele estado. E aí tá, você acabava se limitando como é que eu sou de Santa Catarina e eu consigo vender para todos os lugares? Tem que ter uma basezinha em tá, cada lugar. E a gente tá. falou, pô, é por isso, esse é o problema. Eu teria que ir lá no fisco, né, na Secretaria de Fazenda do Paraná, com um formulário impresso para carimbar. E aí ele fala, bom, agora você pode instalar teu produto na loja do Mitsuru. Aí se eu Tá, vendo para um cliente em São Paulo, eu teria que ir lá no balcão do Secretaria de Fazenda em São Paulo, em São carimbar, Paulo. agora pode implantar na loja do Thiago. Aí Tá. falou, pô, como é que nós vamos fazer isso? Como escalar um negócio desse, né? Uhum, E aí, aquele insight simples, né? Que veio na nossa mente, pô, como que a gente faz isso na van? Tinha van em todos os lugares? E, verdade. pô, volta e meia, né? Nós éramos o time ali que estava lá sábado no plantão, ligava o Uhum, gerente da loja lá de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, e fala, Tiago, tá tudo parado aqui, a loja, nada, nenhum computador liga, eu vou abrir a loja daqui 1 hora e meia, eu não tenho check-out para atender clientes, cara, me ajuda pelo amor de Deus. Como eu fazia? Eu ligava uhum, pro João Informática lá de Chapecó, uma microempresa de informática de Chapecó, eu falava, amigo, preciso da tua ajuda. Loja Van, tal, 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 tem que ir lá dar uma olhada no que está acontecendo. Então o cara ia tá, lá e falava, Tiago, era um fusível que queimou, deve ter dado uma descarga elétrica durante a noite, já troquei aqui, está tudo funcionando. Beleza? Manda nota fiscal que eu te pago pelo serviço. E a gente foi tá. criando essa rede de empresas de informática que faziam a última milha para a gente, né? Que faziam esse Uhum, trabalho de, pô, tem que dar um socorro na loja lá e tal, e instalar um computador novo, fazer um serviço aqui, serviço lá.
E aí Tá. veio esse site. Peraí, e se a gente transformasse esses, entre aspas aqui, João Informática de todos os lugares em Aham. hiperadores, né? Em extensões que fariam a última milha da hiper. Será que isso não vai funcionar? Bom, vamos para a rua falar com um amigo nosso aí que era o pessoal ali de Blumenau, aqui da cidade vizinha, Tá. que nos atendia na van. Tá. Falamos com ele, hoje ele é falecido, até um grande amigo. Ele falou, cara, isso faz todo sentido. Eu toparia ser o teu hiperador aqui, vender o software, porque eu já vendo o computador, eu vendo a impressora fiscal, vendo a gaveta de dinheiro, a maquininha de cartão. Então, pô, se eu levar o Uhum. software, eu levo o enxoval completo que o lojista precisa. Ótimo, cara. Tu me dá um suporte de segundo nível e eu atendo o cliente. E dividimos o Uhum. dinheiro. Pô, legal. Certo. Tem alguém que é teu amigo que a gente poderia falar? Cara, tem um amigo meu lá em Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. Uhum. Ele vale a pena dar uma ligada para ele, fala que o Klaus aqui que falou, pô, liguei para ele, falou, Tiago, tô indo para Santa Catarina, quero te conhecer. Veio para cá, a gente acabou ficando amigo, ele falou, topamos ser imperador. Na semana Legal. seguinte, a gente vendeu o primeiro cliente em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Então, a primeira, a data de nascimento da Hiper foi dia Aham. 7 de fevereiro de 2012, quando a gente vendeu, né, implantou o primeiro cliente nesse modelo. Até então a Entendi. gente tinha uma meia dúzia de clientes que a gente atendia local aqui, mas não era um modelo escalável. Quando a Uhum. gente falou assim, cara, vendemos o primeiro cliente no Rio de Janeiro, eu nunca botei o pé em Duque de Caxias, não faço a mínima ideia como se chega lá, né? Se o Waze não me levar, não sei para onde como que eu chego lá. E Uhum. tá rodando, tá funcionando. De repente vem o segundo, veio o terceiro, a gente falou, peraí, tem um modelo aqui. Agora a gente precisa Uhum. encontrar outros 1.000 hiperadores, né? Que aí a gente vai Aham. conseguir botar hiper em todos os lugares. Maravilha. Botamos um cliente depois em um hiperador em outro, em Santa Catarina, que foi credenciando os mais perto. Mas quando Aham. começou a ativar o segundo, o terceiro, no Rio de Janeiro, a gente se deparou com um maldito formulário que tinha que carimbar no fisco do Uhum. Rio de Janeiro. Aí falava, Certo. pô, como é que eu faço? Manda para mim por correio. Os primeiros eles mandavam por correio, eu assinava aqui, mandava de volta e eles ativavam. Só que não tem como fazer isso de forma escalável, receber formulário todo dia É, para verdade. carimbar e no cartório, né, colar o selo, Uhum. negócio Nossa. mais arcaico, impossível. Aí a gente falou, como é que nós vamos fazer isso? Aí já tinha imperador em Tocantins, tinha imperador em São Paulo, tinha alguns lugares e começou a chover formulário para a gente ter que. Eu ia todo dia para o cartório. Chegava com uma Certo. pastinha lá, Uau. carimbava, botava no correio. Dia seguinte ia de novo. Falei, cara, esse negócio não vai dar, né? Daqui a pouco Não eu vou ter vai. que ter o carimbador de formulário aqui dentro da Hiper, né? Aí eu tive uma ideia, disse, pô, vou criar uma procuração e eu vou Tá. dar o poder para o imperador lá assinar esse formulário no meu nome. Será que isso funciona? Bom, fiz uma Uhum. procuração, nome simplinha, autentiquei e mandei, ó, tá recebendo uma procuração, por 6 meses você pode assinar aí no Rio de Janeiro no meu nome. Legal. Um monte de amigos advogados falaram, cara, você tá maluco? Tá dando o direito do cara assinar esse formulário? Se ele fizer maluquice, falei, bom, o máximo que ele vai fazer é assinar esse formulário em nome de outro software. Cara, também, Tá. que mal tem isso, né? Vamos ver se vai. Uhum. E aí funcionou. Aí a gente Uau. aí parou de chover formulário por aqui, o pessoal começou a ganhar autonomia lá, e a gente começava a Legal. ativar 5 clientes por dia, 10 clientes por dia, 20 clientes por dia, e a coisa Uhum. foi engrenando. E aí, pô, é um outro ponto que às vezes eu converso com outros empreendedores e falo, não, mas isso aí é muito. Cara, hackeia o sistema de um jeito que você não está fazendo nada Certo. ilegal. Né? Eu dei Aham. poderes para uma pessoa assinar no meu nome um documento e está tudo certo. O Aham. fisco, o fisco aceita via procuração, estamos jogando dentro das 4 linhas da lei. E, pô, tem um pouquinho de risco? Tem um pouquinho de risco. Mas, cara, durante a vida inteira da Hiper foi assim até que os fiscos se modernizaram e tornaram isso digital. Aí a gente tinha uma pessoa dentro da Entendi. Hiper que dava o ok digitalmente, né? Mas durante muito tempo, esse foi o ponto. Mas aí eu fecho o Uhum. parênteses aqui dessa história para quê? Uhum. Por que ninguém tinha feito uma operação de pequeno varejo a nível nacional? Porque teve Uhum. medo de enfrentar o sistema. E aí a gente foi Entendi. lá, criou o formulário, a procuração e tal, não sei o quê, Progressão. e de repente a Hiper estava ativando clientes em todos os lugares do Brasil, né? Entendi. De forma remota. Então, Uhum. esse foi um ponto que, com certeza, foi o ponto. A estratégia de operadores, mais a forma de lidar com a lei Uhum. de ativação, o formulário do fisco, foram os dois componentes que possibilitaram a gente construir um modelo que escalava dentro do nosso negócio. Legal. Isso eu me lembrei que tipo um episódio que o Elon Musk falou. O único tipo de leis que todo mundo deveria seguir é como leis da física.
O resto é Uhum. como criação de algumas pessoas, né? Então, É isso aí, tem uma boa. maneira para meio hackear e dá para, tipo, mudar, né? Mesmo que seja a lei, alguém criou, alguém poderia modificar, né? Então, Exatamente. que interessante. Legal, legal. Mas esse é como canal de venda, então, teve meio sorte, né? Porque desde o início, como ficou assim e começou a expandir assim, ou você testou como outros canais também para canais de venda? Não, a gente sempre foi muito fiel a um conceito de replicar vitórias. Tá dando Entendi. certo? Não Uhum. inventa moda e faz isso vezes 1 milhão. Eleva Tá, a décima, a 10 mil, potência 10 mil e faz isso escalar. Até a hora que não entendi. funciona mais, né? Então, Uhum. isso começou a funcionar e a gente foi criando um modelo de sofisticar, né? Então, para sofisticar Uhum. esse negócio. Então, construímos um ambiente do hiperador para ele cadastrar todos os clientes na nossa base. A gente queria ter Uhum. dados cadastrais do cliente. A habilitação das chaves era toda uma ciência nossa ali para possibilitar que o licenciamento não fosse burlado, né? A gente foi Uhum. criando toda uma ferramenta, um ferramental da porta para dentro, para o Uhum. operacional nosso, para possibilitar com que isso funcionasse de forma sem fricção. E Uhum. aí, esse modelo é um modelo que a gente foi juntando um pouquinho do que é o modelo de franquia, um pouquinho É do que tem de verdade. conceito do modelo do representante comercial, um Certo. pouquinho do modelo de força de vendas própria. Então, Uhum. muita gente tentou copiar o modelo de Uhum. imperador da Hiper durante muitos anos. E até Tá. hoje, ninguém copiou o modelo, né? Por quê? Porque Hum. é uma coisa muito particular, assim. Então, tem gente que vai lá e fala, Particular. ah, entendi isso, aí é micro franquia. Vai lá, pega o playbook de franquia e não dá certo. Ah, não, isso aí é o Uhum. representante. Vai lá, cria o representante, porque não dá certo. E a gente foi Certo. usando um pouquinho de cada coisa. Não é franquia, mas a gente usava o sistema de billing da franquia. Uhum. Ah, Entendi. vou te cobrar por royalty. O Tá. representante comercial, pô, eu vou te dar uma autonomia para fazer todo o last mile ali, você vai atender o cliente. Aí ele Uhum. falava, ó, então o cliente é meu, né? Bom, pode, se você acha que o cliente é seu, pode dormir tranquilo. No fim do dia, o Uhum. cliente é de quem ele quiser. Se você não estiver Certo. atendendo bem, ele vai querer ser atendido por outro. Se o hiper não servir para ele, ele vai escolher outro software, mas se te faz dormir tranquilo, acredite que o cliente Uhum. é seu. A gente foi criando artifício esse modelo, e aí, pô, Uhum. isso foi o que tornou o modelo escalável, né? Pô, tá vivo até hoje lá, né? Ah, que bom, que bom. Então, parece ser, tipo, meio fluido, né? E com essa expansão, talvez como depois de primeiros como hackeamento de como o sistema e tal. Aí, mas quando você confrontou como meio primeira barreira grande em termos de crescimento do Hiper? Assim, ó, quando a gente começou a escalar, né, chega um momento que a gente tinha uns 80 operadores, né? E Tá. aí, pô, qual é o tamanho desse mercado e tal, né? Então a gente se Uhum. deparou com um investidor que chegou até a gente, Uhum. que é o Marcel Malchevski, né, que fundou a Bematec. A Bematec era uma referência em Uhum. canal, né, de distribuição em Total. automação comercial, inclusive. E ele me falou um dia, Thiago, pelo menos uns 5 mil canais existem no Brasil. Então, se tu tens 80, Uau. não te preocupa com saturação, porque dá para ir longe, né? Uhum. E aí a gente foi, bom, começou a ir ampliando, então botamos toda a energia nisso, só que chega um momento que tu gerenciar 150, 200, já começa a ter clusters, né? Pô, tem o cluster dos Certo. caras que vão bem, tem aqueles que Entende ficam no bem. caminho, tem gente que é Uhum. picareta, que faz Uhum. marmelada e tem que ser descredenciado. Então, nessa hora que você tem que dar uma profissionalizada em gerenciar Tá. canal, foi um momento onde a gente deu uma, puta, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente Uhum. organiza esse negócio, sendo que todo mundo aqui é outsider dessa ciência de canal aqui. E Uhum. ali foi um momento que a gente se questionou, pô, será que dá para ter 1.000? Será que de 80 para 150 foi uma dor gigante? É. 150 para 1.000 vai ser 50 vezes maior? Será que nós não vamos explodir no meio do caminho, né? Aí a gente via Uhum. no lado lá, Conta Azul, por exemplo, esses players de Uhum. RP vendendo via inbound marketing, né? Via mídia paga e tal. Pô, será que Certo. essa tese não funcionaria para a gente e tal? Aí a gente desencanou disso, porque entendeu que o varejo ele é diferente de você usar um sistema de gestão financeira, né? O varejo Uhum. tem que ter lá toda a automação comercial, tem todo o trabalho de configuração tributária, então tem um trabalho de pós-venda muito mais robusto do que você usar uma planilha financeira, um gerenciador Tá. financeiro para a tua firma de prestação de serviço, ali, tanto o escritório de contabilidade, de advocacia, coisa do tipo. Certo. Então, o papel do operador era muito importante para fazer essa última milha. Então, por essa Uhum. razão, a gente decidiu seguir firme e se
Tá. criando musculatura para gerenciar. Mas teve um momento ali que a gente viu, pô, agora vamos ter que colocar uma força gigante para Uhum. se profissionalizar dentro de casa para Uhum. conseguir continuar crescendo. Assim, não era só seguir replicando, captando novos operadores. Teve que dar uma Uhum. revolucionada gigante ali dentro do modelo. Então, criamos Uhum. todo um time de CS para canal, tinha Uhum. uma gestão. Então, a principal célula nervosa da Hiper era o time de gestão de canais, que Entendi. gerenciava essa Entendi. carteira, que fazia evento, que trabalhava engajamento, Uhum. indicadores, positivação, treinava, tal. Era um negócio Uhum. maluco, assim, voltado para isso. E aí, se fosse falar, pô, Chegou qual é a o DNA, ter. Uhum. qual era o DNA comercial que a gente tinha? Era de mover uma rede de canais, né? Então, a gente era bem menos vendedor de software para o varejista e muito mais gerenciador de uma comunidade de operadores ali para Uhum. manter essa turma engajada com a gente vendendo, assim. Legal. Chegou a ter quantos imperadores? A uns 1.200, assim. Foi um Nossa, chegou negócio. a mil, de é, verdade. e aí, pô, recebi, tem histórias fantásticas, assim, de superação, histórias de vida. Depois de ter Uhum. saído daí, certa vez eu recebi um áudio de um imperador, falou, Tiago, nunca te falei isso, mas, pô, quando eu cheguei na Hiper, nem CNPJ eu tinha. Vocês abriram a porta para mim, deixaram eu começar a representar aqui a cidade, uma cidadezinha no interior da Bahia, mas eu queria te Uhum. agradecer, cara. Eu deixei meu filho na escola hoje e eu lembrei que tudo isso aqui que eu construí, meu carro, minha casa, minha família, que é a escola com meu filho, é fruto disso, cara. Se eu não tivesse Uhum. tido a oportunidade de empreender, de virar imperador, eu não teria, né, tudo isso aqui que eu tenho Nossa, isso hoje. é legal. Pô, achei Uhum. legal, eu até mandei para a turma, ó, cara, replica pro time aí, porque isso aí é o propósito, assim, né? É coisa que conecta muito Acredito que é forte. importante. Né? Legal, legal. Então, esse como primeiro chegou como 80 imperadores e tal, foi como o primeiro desafio e como decisão difícil de tomar, né? Então, teria algumas como mais dois como episódio, como dois pontos que você, tipo, meio foi desafiado para tipo, seguir para frente. Não Ah, necessariamente legal. pode ser de produto, pode ser de como time, de outros aspectos podem ser. Uhum. Sim, acho que produto, tá? Teve uma que foi um episódio assim que até hoje é muito marcante para mim, que foi quando a gente decidiu construir o produto que mataria o hiper, né? Construir um hiper que Uhum. mataria o hiper, porque quando a gente nasceu, a lei Uhum. ela obrigava, a legislação brasileira obrigava que o software fosse instalado no computador, então tinha que ser Ah, premise, tinha que ter o tá. banco de É dados 2012, instalado. né? Sim, ok. Por quê? Porque o fisco tinha aquela máxima de se eu chegar a fazer uma autuação em uma loja que eu suspeito que está sonegando, eu vou confiscar o computador e eu tenho que levar o banco de dados. Eu não pode estar na Nossa, nuvem. E entendi. aí, pô, então a gente nasceu tendo que administrar isso. Então, sei lá, Uhum. uns 4 anos de hiper, devia ter uns 4.000 clientes ali. Eu tinha quatro Nossa. mil lojas com um setup Com instalado 4 e mil versão computadores e instalados. atualiza e Nossa. resolve um bug, tem que atualizar todo mundo, aquela loucura, né? E aí a gente falou, cara, a lei estava mudando porque o cupom deixou de ser o cupom físico e passou a ser o cupom Uhum. eletrônico, assim como é a nota eletrônica hoje, né? E Tá, aquilo ia mudar o mercado. A gente tá. viu começar a nascer um monte de softwarezinhos menores que já faziam cupom em nuvem. A gente falou, pô, nós Hum, estamos ficando, a gente vai ficar para trás aqui. Nós temos que se atualizar nesse negócio. Então a gente certo. emitia já o cupom eletrônico, mas o software instalado local. Só que tinha um peso, né? A gente era um negócio meio old school e um monte de Uhum. gente nascendo, porque a lei, né, nesse momento, o governo falou, beleza, agora pode ter software em nuvem, porque eu já tenho acesso ao banco de dados, ele está na minha nuvem aqui. Cada cupom emitido eu já sei que está emitido, então eu não preciso confiscar nada se eu Tá, tiver suspeita de algum problema. E aí entendi. a gente falou, bom, a gente vai precisar levar o nosso produto para a nuvem, né? E Uhum. aí, pô, fomos a campo conversar com o varejista, ele falou, não, mas na internet eu não vou usar isso aí, porque se cai a internet aqui, como eu faço para vender? Ele falou, pô, é Ixi, é verdade, né? verdade. Isso Uhum. não tem, o varejo não tem. Eu tô com cliente no meu balcão aqui querendo comprar É, um produto de R$ 1.000 e eu vou dizer, não, volta daqui uma hora que eu tô sem internet. Não dá, né? E verdade. aí a gente decidiu construir um hiper que funcionasse local e que Uhum. sincronizasse com a nuvem. Então, esse era um negócio Entendi. extremamente inovador. Não tinha nenhum produto no Brasil que fazia isso do pequeno negócio nesses modos. Certo. Um mini RP que rodava local e em nuvem híbrido, assim, né? E a gente Uhum. construiu aquele negócio e tal. E aí surgiu o novo hiper, né? O hiper que mataria o hiper.
Aí foi um projeto assim de 6 meses, a gente botou na rua Nossa, e teve uma aceitação enorme. Só que ele era um produto jovem demais para estar funcionando bem. Começou a dar certo. problema, arrebentava para tudo que era lado, um monte de operador puto com a gente. Pô, cara, como é que vocês lançam um produto tão ruim assim, que não funciona, que não tem nem metade dos relatórios que o outro tem, que não faz as coisas e tal? Cara, calma, a gente vai chegar lá, né? Nós estamos 5 anos desenvolvendo no RP, a gente vai ver em 6 meses isso Uhum. aqui, né? Isso é fase pré-IA, então imagina que foi codado tudo na mão ali Verdade. e, e nessa época a gente captou uma rodada, né? A única rodada que a gente captou na Hiper foi para fazer esse projeto. Captamos 4 milhões Ah, de tá. reais em 2016 Uhum. para fazer esse movimento de construir o Hiper em nuvem, Uhum. híbrido, Uhum. e para poder acelerar, né, o crescimento aí da base, acompanhar essa transição de mercado que estava acontecendo. Esse Certo. ano ali que a gente lançou foi o ano assim que eu trabalhei todos os finais de semana, eu acho. A gente trocou o time várias vezes, um monte de gente indo embora, porque era o caos na Uhum. empresa, era o caos, era o caos, Uhum. era o caos. Todo mundo trabalhando muito, assim. Uhum. E aí chegou um momento que o que acontecia? O produto antigo ainda era mais atraente, porque não incomodava. Então o Uhum. operador não queria instalar o produto novo. Então a gente tinha um produto que concorria com o nosso e que jogava a gente cada vez mais longe da estratégia para onde o mercado estava indo. E aí um Entendi. belo dia eu falei, cara, alguém vai ter que tomar uma decisão difícil, né? Eu reuni a turma Certo. lá e falei, gente, nós vamos parar de vender o produto antigo. Thiago, tá maluco? Vai quebrar a empresa. Não, Nossa. a gente vai parar de vender. Nós vamos anunciar que daqui 3 meses não tem mais como licenciar o produto antigo. Ele vai se chamar hiperlegado. Nós vamos dar um nome ruim para ele, inclusive, para chamar de sucata mesmo, de coisa velha. Esse é o Sim. hiper. E aí a gente vai ter um único objetivo: tornar esse produto o produto campeão, seja o que tiver Entendi. que fazer, né? Enquanto tem dois aqui, a gente fica sempre voltando para a zona de conforto, que não dá para vender aqui, estamos crescendo ainda, tal. E aí quando eu anunciei isso, pô, teve funcionário que falou: não, esses caras estão malucos, a empresa vai É. quebrar, eu vou embora daqui, isso aqui. Teve gente que desistiu da empresa por causa disso, teve Nossa. operador que ficou extremamente chateado com essa decisão. É. Mas 6 meses depois, a gente já tinha atravessado aquele negócio, a gente acabou aquele ano Nossa. dando a volta por cima. Assim. Então, o produto, isso era 2018. Né? 2018 Uhum. foi o ano que a gente conseguiu colocar o produto, consolidar o produto novo. E aí foi Uhum. quando, né, o telefone tocou e era alguém de M&A querendo falar com a gente. Né? E Sério? aí, Nossa, isso seria é, legal. é, e Mas aí como, pô, o como que foi? telefone. Então, você teve mais ou menos 1.000 operadores, 4 ou 5.000 estabelecimentos, vocês estão usando o Hiper, e esse como durante 6 meses começou a mudar, mas teve que fazer muitas como comunicações, como treinamentos e tal, né? Não, Então, essa fase ali foi. Nessa fase onde a gente transitou, mudou de produto, já tinha uns 10 mil clientes, tá? Já era um negócio 10 parrudo, mil. assim. Uau! Já era 2017 para 2018 Uhum. ali. Então já era um negócio maior, assim, né? Uhum. A gente começou a desenvolver, o Hiper tinha 5 anos, o Hiper tinha 5 anos quando a gente decidiu criar o produto novo. A gente estava ali Uhum. talvez com 6 mil clientes, a gente crescia muito forte, a gente ativava, enfim, ali Nossa, muito nos rápido. últimos É. meses a gente ativava 800 estabelecimentos por mês, Uhum. e então naquela época já era grande, assim, né? E aí, pô, Entendi. foi um negócio, ter que comunicar para todo mundo foi Sim, extremamente desafiador, assim, né? Porque tu desafiador. comunica uma coisa que é ruim, né? Que pro cara, ele vai ter que mudar o negócio dele, vai ter que aprender um novo produto, ele tenta vender, o Uhum. cliente fica, não funciona direito, ele fala, pô, perdi o cliente, desse jeito não dá, o Uhum. produto novo é muito ruim, e a gente teve que trabalhar muito forte, só que aqui que entra um pouco daquela questão do foco, né? Se a gente tinha Uhum. dois Sim. produtos, a gente tinha que focar em duas coisas aqui, e nunca Uhum. botava toda a energia, né? Então eu falei, bom, Uhum. vamos parar de focar nesse aqui, vamos botar toda a nossa energia aqui, e no Uhum. novo produto, e aqui tem que dar certo, né? Uhum. E não tem outro jeito. Quando só tem um lugar para dar certo, a gente fez a travessia, queimou a canoa, tem que dar certo agora, né? Entendi. E aí acho que E, esse foi o ponto mais assim, desafiador que eu mesmo me peguei várias vezes com um frio na barriga de, pô, será que eu tomei a decisão certa, né? né? Nossa. Mas durante essa fase de transformação, teve quedas de faturamento também? Ou o faturamento estava conseguindo manter e não teve muito risco financeiro?
A gente não teve queda de faturamento, tá? Por incrível que Ah, pareça, assim, a legal. gente conseguiu manter, porque quando a gente lançou o produto novo, a gente lançou algumas inovações legais, assim, a gente lançou o Hyper Mini, que era um Uhum, produtinho mais enxuto, uhum, que então tinha um produtinho de entrada. E aí, pô, teve uma atração muito grande pelo produto novo, que ele tinha seus uhum, diferenciais, né? Só que ele tinha problemas de não ser tão completo quanto o anterior. uhum, Então, certo. ele não atendia todo tipo de cliente, né? Uhum, O anterior podia entrar em qualquer estabelecimento e implantar de olho fechado que ia funcionar. Seja uma uhum, padaria, um supermercado ou uma loja de roupa, tinha funcionalidades para todo mundo ali, né? uhum, E aí o produto novo ele faltava, a loja de roupa não consegue usar porque falta uma etiqueta de preço, não sei o quê, falta o uhum, controle do estoque pela cor, do tamanho. Então tinha umas uhum, coisinhas que atrapalhavam e que derrubavam o cliente, assim, né? Então a entendi. atração sofremos bastante por retenção, churn foi uma coisa que incomodou muito naquele período, mas aí Uhum. foi um trabalho de fechar o gap, assim. Legal, legal. E então começou a recrescer de novo com o novo produto e tal. E você falou que tipo de repente alguém fez a ligação onde eu mandei. Como que foi como dinâmica, né? Isso foi bem interessante, porque a gente captou, né, só recapitulando, captamos em 2016, 2017 16. a gente focou no projeto do novo produto e Tá, 2018 em estabilização dele, né? Então tá, então em 2018, sei lá, o terceiro trimestre, toca o telefone um dia na empresa e era uma empresa de meio de pagamento lá da Faria Lima, tá, falando, pô, quero falar com o founder aí. tá. E aí, pô, era uma coisa, ligou na empresa, pressionou o menu para falar com o financeiro, e aí falou com o atendente do financeiro, ó, quero falar com o founder, eu sou da empresa tal. Ah, mas por que você quer falar com o founder aqui, né? Não, sou investidor aqui, quero falar com ele. Aí passaram o telefone, eu não estava na empresa nesse dia, estava visitando clientes em Curitiba, falaram com o meu Hum, sócio lá. Ele falou, ó, sou da empresa X aqui, até hoje eu não posso revelar o nome deles por questão de sigilo e tá. tal, mas eu sou da empresa tal, eu quero fazer uma proposta de M&A para vocês, quero saber se vocês estão em momento, tal, Hum. não sei o quê. Ele falou, ficou desconfiado, né? Pô, vai ligar aqui um cold call de M&A, nunca ouvi falar Não disso, né? através nenhuma indicação e tal. De repente ligou para o quê? É, Quero comprar sua empresa. Algo desse jeito. exatamente, exatamente. Aí ele falou, ó, o Thiago não está aqui, mas me dá o telefone que ele te liga. Aí ele passou o telefone, liguei para ele, era o cara mesmo, de M&A, de uma grande empresa lá, listado em bolsa e tal, do ramo Tá. de meio de pagamento. E aí Hum, eu já tinha contato com a Lynx tinha se aproximado da gente uma vez, tinha falado, pô, hum, vocês têm um de interesse em vender a empresa, a gente é muito forte em M&A, se vocês tiverem interesse de conversar sobre isso e tal. Mas primeiro cresce, chega perto aí hum, de uns R$ 800 mil mês de MRR, aí a gente pode falar sobre isso. E volta e hum, meia a gente se encontrava por aí, né? Então a gente sabia que a Lynx tinha esse interesse em de olhar para a gente para M&A, sabia que se a Lynx tinha interesse, a TOTVS também teria, né? Empresas até então eram concorrentes, né? Mas, pô, hum, uma empresa de meio de pagamento, né, não era tão óbvio para a gente. Peguei, fui para São Paulo, conversei e recebi proposta. Recebi proposta. hum, E aí era uma proposta mais ou menos assim. E aí eu peguei aquela proposta e fui na Lynx. Lá hum, conversei com o Alberto, o Alberto Menasche, que era o CEO lá. Alberto, estou com uma proposta de M&A. Sei que a gente falou várias vezes de M&A, a gente está se aproximando aqui dos 700, era mais ou menos isso, 800, 700, 800 mil reais de MRE. E a gente está com é, uma proposta, a gente está bem tendencioso a seguir. Aí ele hum, falou, peraí, quem é? Quem é que está fazendo a oferta? Eu falei, não é a TOTS, mas também não posso dizer quem que é. Aí ele, tá, Thiago, mas a gente tem tempo de fazer uma oferta? Quanto que eles te ofereceram? Eu falei, eu não posso abrir valores, mas assim, eu vou te dizer uma coisa, Beto, se vocês tiverem um apetite de apresentar uma oferta na casa dos 50 milhões de reais em hum, 7 dias, aí eu consigo segurar por 7 dias. A proposta que eu tinha em mãos era muito menor, né? Bem menor. uhum, E aí uhum, ele falou, me dá uns dias e eu te ligo. Voltei para hum, Santa Catarina. No dia seguinte ele me ligou, Thiago, vem almoçar comigo, eu vou te apresentar uma oferta. Eu falei, opa, legal. Fui para São Paulo de novo. E aí eles me apresentaram uma oferta de 50 milhões, ó, bem certinho como eu tinha pedido, cheio de é, termos, né, mas tem essa meta, o earnout, pô, sim, uma confusão, o earnout, assim, todo picado. Tinha um monte de coisa que não estava nada no nosso domínio. Eu falei, ó, eu, eu topo se a gente mexer uhum, nesse trigger de earnout aqui, desenhamos na mesa mesmo, rabisca aqui, risca dali, uhum, bota aqui, ó, eu entrego esse volume aqui de coligação com tal produto, a gente lança uma integração com tal produto, tal, não sei o quê. Eu quero esse uhum, valor aqui upfront, não aquele, tal. Meus investidores, a gente tem que pensar neles desse jeito aqui para fazer sentido para eles também. Pode ser? uhum. Cara, pode ser, Thiago.
A gente fechamos assim, pô, apertamos a mão, almoçamos e falou, eu vou formalizar para ti em 48 horas, tá? Um MOU e Nossa, tal. E aí, pô, passou o final de semana, segunda, terça-feira chegou o MOU. Aí eu falei, caramba, tem uau, uma foi oferta de 50 rápido. milhões e que faz sentido pra caramba. Reuni os Uhum. investidores, isso era meados de dezembro, assim, né? Reuni os Uhum. investidores, falei, reunião extraordinária de conselho, precisamos reunir o conselho. Sim. E aí eu apresentei, eles falaram, Thiago, é hora de vender? Eu falei, olha, por esse múltiplo, a gente precisa considerar, né? Pode ser que daqui a Certo. pouco venha outro, né? A gente cresça muito mais, tá? O produto novo tá aí, tá bombando, tá Sim, legal. Mas, cara, é um sim. múltiplo muito interessante, né? Um múltiplo bem acima Uhum. do que a Lynx praticava, inclusive. Mas Uhum. porque a gente tinha uma conexão muito grande com o SMB. Eles nunca Uhum. tiveram acesso ao SMB. É Eles tentaram verdade. emplacar 3 produtos em SMB que deu errado. E eles Tá, estavam lançando o Lynx Pay. Sabe quando o entendi. momento certo acontece? Então, eles estavam entrando no mercado de meio de pagamento e um concorrente de meio de pagamento queria comprar a gente. Então, eles falaram, pô, Certo. se eu deixo o concorrente levar um RP de pequeno porte que já tem lastro, já tem presença no mercado SB, tem canal de Uhum. distribuição, pô, é Uhum. uma... Então isso tudo teve peso ali para compor um preço melhor, né? Não foi Uhum. simplesmente múltiplo de receita ou múltiplo de EBITDA, né? Então tinha um lado Uhum. de sinergia que tanta gente fala, mas, cara, isso aqui era sinergia clara mesmo. Uhum. E aí a gente conseguiu desenhar ali com eles essa estratégia e Legal. decidiu vender. Eu lembro Uhum. do feriado ali de pós-Natal, eu estava no correio Uhum. postando lá o MOU assinado por todo mundo, né? E aí, 4 de janeiro, a gente começou a diligência. Então, Nossa. de janeiro 4 de janeiro de 2019, a gente começou a fazer diligência. E em Uau. 2 de abril de 2019, a gente anunciou a venda. E Certo. aí, então assim, se a gente volta no tempo, quando ele falou, a gente chegou até aqui falando da decisão difícil, né, de matar o produto, construir o produto. Se não tivesse feito aquilo, eu não Uhum. teria conseguido emplacar um Essa M&A venda. daquele jeito. Nossa, mas parece bem fluido, né? Na verdade, a dinâmica, né? Apareceu um comprador potencial e como ligou para outro como possíveis É, como comprador, aí fluiu muito bem. Legal. E como mudou a vida depois que eu mandei? assim, acho que até um adendo sobre essa questão do momento do M&A, né? Pô, liga Uhum. pro cara e aí o cara te recebe, mas, pô, eu tinha relacionamento já com eles. Então, quando eu sempre falo, quando Tá, algum empreendedor fala, como é que eu preparo minha empresa para M&A? Bom, um dos certo. primeiros caminhos é mapear quem pode comprar. A segunda coisa que tem que Hum, fazer é se aproximar deles de alguma forma. Muitas vezes certo. pode ser uma parceria estratégica, uma integração de produtos, fazer alguma coisa junto, se Uhum. conhecer, né? Então, eu já tinha uma certa amizade ali com a turma da Lynx, conheci o Alberto, encontrava eles todos os anos na NRF nos Estados Unidos, a gente tomava um café lá informalmente, aquela Uhum. coisa, né? Ninguém está competindo com ninguém, mas eles estavam mais querendo monitorar como é que estava aí no mercado. Então, pô, a Uhum. hora que a oportunidade bateu, eu tinha o telefone para, né, para chegar lá. Então, acho que Uhum. esse foi talvez a principal coisa que fez o M&A acontecer nos moldes que aconteceu. Se eu tivesse que Legal. começar do zero, bater na porta, falar com a pessoa de M&A, pô, talvez não teria Aí tempo deles mandarem uma muito oferta, difícil. Tá. né, para a gente daquela magnitude. E aí, pô, quando a Igual gente a faz... levantar capital, né, com investidores, não necessariamente somente o comprador, né? Então, e com Exato. investidores também melhor. Também a gente acha que, ou mais ou menos como do lado de investidor, também sente algo igual, né? Porque se aparecer um empreendedor dizendo que eu estou levantando capital, não só como resposta deveria ser sim ou não. Mas se a gente Uhum. conheceu antes desse como momento de tomada de decisão, aí daria como construir como confiança mútua e tudo, né? Então acho que é Perfeito, importante para construir isso antes de ter necessidade na hora, né? Então acho que faz perfeito, bastante perfeito. É isso aí. sentido. Uhum, Trabalhar bem a reputação, ter uma jornada consistente, né? uhum, De sim, construção, tal, isso de relacionamento é bem importante. legal, legal. E E assim, a tua depois pergunta então sobre de abriu, a, assinou a o vida, contrato a, a vida e pós-M&A, né? Esse é um e depois momento também. assim mágico, né? Assim, a vida realmente muda. Eu Uhum, sempre fui uma pessoa muito simples na minha vida, até hoje em dia procuro manter uma vida muito simples, assim, mas, pô, eu era um cara, a minha família é uma família normal, classe média, assim, né, e tal, nunca tive uhum, grandes luxos, e um uhum, belo dia, né, eu vejo muitos zeros na minha conta, né?
Mas Hum, eu tenho uma imagem que eu guardo assim como amuleto. No dia que eu fui para Lynx, para a gente assinar, a gente marcou para assinar às 7 horas da manhã do dia 2 de abril de 2019, porque o mercado, a tá, gente ia assinar antes do mercado da Bolsa abrir, né? Que a Lynx tinha que publicar um fato relevante de uma aquisição e a gente queria certo, fazer já logo na abertura do mercado. E aí a tá. gente se reuniu, todo mundo lá, e aí, pô, tava tenso, né? Meu Deus, vai ser hoje, nós vamos assinar isso aqui, né, e tal. Aí entrei no banco e bati, olhei na minha conta bancária, eu tinha 7 centavos negativos na minha conta bancária. Né? Eu tava com no cheque especial e 7 centavos, né? Aquela coisa que eu falei, meu Deus, que vida de empreendedor, né? E, e era, né, o começo do mês ali e tal. Bati um print daquilo, aí fizemos todo o negócio, assinamos o que tinha que assinar, tal, batemos foto, Uhum. aquela coisa. E aquilo, o fato relevante, ele é voraz, assim, né? De repente, o valor econômico já tinha anunciado, os amigos, todo mundo ligando, cara, o que aconteceu? Nossa, Tu vendeu aí? Caramba, parabéns, tá rico agora. Então, depois de 1 hora e meia, assim, né, eu entrei no banco, olhei, tinha um Pix lá, tinha um TED, na época era um TED. entendi. É. Caraca, não acredito, né? Nunca vi isso na minha vida, né? Pô, como que faz agora, né? Nem sabia que cabia Muitos esse número numa zeros. conta bancária. Uau. E aí eu lembro de estar lá no último andar lá da Lynx, fui lá na janela sozinho, tava só, me ausentei, todo mundo lá, liguei para minha esposa, ela assim, e aí, deu certo? Eu falei, olha, tá feito o que tinha que ser feito aqui. Meu Deus, tu Tá. tá sentindo o quê? Eu falei, eu tô sentindo uma vontade de chorar tão grande que tu não faz ideia, eu não sei o que eu faço aqui. E, pô, daquele dia, né, a gente teve, pô, vamos para Santa Catarina de novo, comunica para o time, faz todo o trabalho, volta, Nossa, estava rolando uma feira em São Paulo, volta para São Paulo no mesmo dia, toca a feira, uau. explica para todo mundo 1 milhão de vezes, assim, né? Hum, Mas, assim, esse foi um momento que aí tu percebe que que o negócio precisa continuar, tem um earnout, hum, né, tem uma sequência. certo. No meu caso, assim, eu valorizava muito o compromisso com aquele time ali, pô, a turma Hum, construiu aquele negócio comigo até ali. Não é agora olhar para hum, mim, minha vida mudou e dane-se. Não, tem que continuar, tem que fazer com que a empresa continue tendo condições de seguir de um jeito legal, saudável, alegre para certo. todo mundo, né, e tal. Então a gente desenhou muita coisa ali, alinhou muita coisa para poder ter a caneta na mão no dia seguinte, assim, em certas decisões e tal. A Hum, turma da Lynx foi muito legal assim com a gente também nessa questão assim de, pô, deixa a turma tocar, deixaram a hum, gente apartados, né? Como a gente era um negócio legal. muito diferente do Titanic, que era Lynx, voltava para o grande, para o maior, para o Enterprise, Hum, né? Pro complexo. O Alberto acho que uma flexibilidade muito legal de falar, não, vou deixar vocês apartados, a gente não vai matar a marca, a gente deixa tudo que é hum. pequeno negócio aqui Tudo do grupo sob a independente. marca Hiper, né? E, pô, Uhum, foi uma sacada, uma visão muito legal dele, que fez legal. muito sentido, assim. Né? Então, a Hyper Uhum, conseguiu se manter firme ali, tendo sua própria cultura, sua própria tocada e tal. hum, Tinha, obviamente, uma ligação corporativa, então eu assumi como diretor de uhum. SMB da Lynx, né? Então, eu tinha lá Ah, uma certa tá. cadeira executiva lá, só que dentro da célula SMB só tinha Hyper. Então, eu era diretor da Entendi. Hyper, né? Continuava diretor da Hyper e tocava, Tá, tocava o dia a dia ali. Então, isso entendi. foi aquelas coisas que talvez oportunidades únicas que a gente tem na vida, assim. Eu tive vários amigos que É, foram adquiridos ali, tiveram a incorporação, então é um pouco mais complexo ali, tudo tem hum, solução, né? Mas tem que lidar com algumas questões diferentes, algumas mudanças que acabam tendo no negócio. E, pô, toquei 3 anos depois, né? Então, teve ali a aquisição sim. da Lynx pela Stone, que participei Uhum, ativamente do comitê de integração das uhum, empresas e tal. Foi um aprendizado enorme também. Até que um dia eu decidi passar o bastão, né? Decidi passar o bastão ali para uma outra pessoa, porque estavam falando já em fazer um plano de 5 anos, iam dar um prêmio uhum, adicional de earnout para os founders seguirem ali, né? Um incentivo de longo prazo, uma coisa mais carreira corporativa. Mas uhum, bom, agora eu não me vejo tocando daqui 5 anos aqui, né? Então, eu acho que é melhor uhum, um outro líder construir esse plano de 5 anos e aí entendi. seguir com vocês, os incentivos alinhados com ele e tal. Aí, pô, Thiago, agora, cara, agora o CAD aprovou aqui a incorporação da Lynx com a Stone e tal, vai abandonar. Uhum, Cara, acho que é o melhor momento, né? E eu tenho a pessoa uhum, pronta já. Então, minha transição foi uma certo. transição muito rápida. O Cleiton era um cara que andava muito do meu lado ali, Uhum, e ele assumiu o meu lugar, né? Então, entendi. em O 3 meses Cleiton ele estava chegou. tocando. O Cleiton chegou de onde? Já estava no Hiper na hora de M&A ou ele entrou depois também M&A?
Não, o Cleiton ele entrou na época que a gente começou, que a gente captou, eu contratei ele como controller. Entendi, Então ele entrou entendi. como controller, depois virou gerente financeiro, né? Uhum, E aí virou CFO. Só que ele era um uhum, cara que tava, era um cara muito confidente meu, assim, de que o CEO é aquele cara uhum, solitário que tem que buscar, né, ter seu time ali. Eu sempre uhum. olhei muito para a posição do CEO como, não como o CEO em si, mas o time do CEO, né? Pessoas Entendi. com quem você reúne para trocar ideia, para Uhum, confabular, pô, tem coisa que tô sofrendo uma decisão aqui, o que será que eu uhum. faço, tal. E o Cleiton, ele tinha muito esse papel comigo ali. Tá. E a gente tinha uma amizade muito boa, assim, Uhum, uma sinergia muito boa. E ele era um cara que foi construindo uma visão estratégica do negócio, a cultura do negócio. Embora, né, ele era o CFO, ele uhum. acabou até prevalecendo a decisão em cima dele do que o Marinho. O Marinho acabou ficando, na hora que saiu eu, saiu o Fischer, o Marinho ficou, né, um dos founders Entendi. ficou. E ao invés Uhum, de o Marinho assumir como, né, um founder e tal, o Cleiton uhum. acabou assumindo como posição assim executiva, né? E até hoje ele está Entendi. lá. Pô, a Hyper continua o seu caminho, assim, né? Uhum. Legal, legal. Então, nessa saída, dessa segunda saída de empresa, né, que você teve alguma ideia já? Ou nesse momento foi, ok, vamos sair primeiro e depois pensamos que vai fazer? Como que foi? É, eu saí para não fazer nada, assim, pensei, pô, deixa eu entender o que que é o Descansar um sabático, pouquinho. né? O que que é esse tal Aham. sabático e tal. Só que aí eu não quis fazer aquele sabático de sair viajando pelo mundo, né? A gente estava na fase Uhum. pós-pandemia, o mundo ainda estava meio estranho. Eu tinha um filhotinho pequeno ali, meu filho tinha acho que Uhum. um ano e pouquinho. Uhum. E aí, pô, eu tava ali, né? Curti muito a vida com ele ali. Só que aí comecei a me Uhum. incomodar de querer arranjar alguma coisa para fazer. Decidi começar a Uhum. escrever, né? Decidi, lancei Certo. uma série do zero ao exit em 100 lições. Uhum. Comecei a compartilhar lições de bastidores e tal. Então muita gente falou, Uhum. pô, você dá um livro, cara, escreve um livro sobre isso. Eu, não, deixa assim, acho que é o tipo de... Muita gente até hoje fala sobre isso, acompanha na newsletter, até hoje eu escrevo alguma Uhum. coisa com menos frequência, mas escrevo lá. Sim. E aí lancei meu livro, e aí, pô, no meio do caminho eu recebi um convite para trabalhar com M&A. O Aham. Rafa Assunção da Quest me convidou para trabalhar com Sim. M&A. Falei, bom, deixa eu experimentar. Aquela Uhum. velho conceito, a gente se apaixona pelas coisas no caminho, né? Nunca pensei em trabalhar com M&A, mas bom, vamos ver se não se não Tá. crio gosto por isso. Aí foi Aham. legal, porque eu queria me manter conectado nesse mundo de startups, mas não estava afim de empreender, né? Aquele momento Uhum. do sangue quente ainda, deixa. E aí conheci vários empreendedores, toquei 5 projetos de M&A lá e pô, conheci um Uau. monte de empreendedores, outros jeitos de Uhum. gerenciar De negócio, outras apoiar, de mentalidades ajudar. e tal. Falei, pô, que interessante, outras arquiteturas de receita e tal. Falei, pô, interessante isso aqui. Aham. Mas eu me via como consultor, assim, dando instruções, né, Uhum. recomendações, mas a minha vontade era, não, deixa eu tocar isso aqui, deixa eu entrar no teu negócio e te ajudar aqui a administrar isso aqui até o M&A. Então Uhum. comecei a sentir aquela vontade de estar de novo ali, né, no cockpit. Aí Entendi. eu falei pro Rafa, ó, cara, eu não vou seguir muito tempo com isso aqui, acho que não é para mim, Uhum. né? Não, vamos terminar uns projetos aqui, fazer uma transição de um outro para começando. E aí voltei para a prancheta do empreendedor. Pensei, bom, agora o que eu preciso Uhum. fazer é encontrar um co-founder. Para qualquer coisa que eu vá Uhum. fazer, tinha já umas ideias de negócio, tem que encontrar um Uhum. co-founder. O Marinho e o Fischer estavam em outros momentos de vida, né? Cada um foi para um lado, Tá. decidiram tocar outras coisas. Não Uhum. estavam a fim de empreender um negócio de tecnologia de novo, estavam cansados ali dessa vida doida do founder. E Aham. acabei conhecendo o Anderson, daí quando a gente decidiu construir, né, um outro negócio que virou a Lupia hoje, né? Certo. Como chegou essa ideia de loop a pouquinho, rapidinho? Surgiu. Então a Lupia, ela foi a nossa segunda tentativa. A gente tentou um negócio antes que deu muito errado, né? E aquela coisa do vamos embora, vamos tentar fazer. Se deu errado, deu errado. Se deu, né, deu errado, assume e vamos embora, né? Uhum. Mas não fizemos nada com stealth mode. Não, vamos aqui, cara, né, vamos para rua, vamos vender, vamos tentar Uhum. fazer a coisa caminhar e tal. Era uma tese que Uhum. eu tinha visto nascer na época da Estônia, ali, uma mudança de regulação do mercado de recebíveis e tal. Acabou que não Uhum. deu certo, assim, a gente ia ter que fazer uns pivôs, um negócio que não tinha muito a ver com a gente, virar um negócio mais financeiro, assim, né? Então, cara, não é isso aqui, vamos dizer que deu errado mesmo e acabou, né? E aí Uhum. a Lupia surgiu depois disso com, de novo, uma tese ligada ao varejo, mas a gente tinha algumas premissas, né? Uma delas era AI no core, então um negócio Tá. AI native, assim.
um negócio que tivesse ticket mais alto. Eu não queria mais Uhum. empreender com ticket baixinho, queria alguma coisa para vender para o mid e enterprise, assim. Um É. negócio que pudesse ser global, né, que pudesse Uhum. atravessar as fronteiras do Brasil, que não tivesse Tá. essa limitação, e que fosse Uhum. uma dor muito forte Sim. ligada à receita, a resultado do negócio, sabe? Não, então Uhum. tinha que ser claro uma dor. Então tinha um frameworkzinho para a gente validar, tinha um monte de ideia que caiu por Uhum. terra porque era frufru e não gabaritava nesses pontos. Daí eu Uhum. estava num café da manhã, nessa fase, logo depois que a nossa primeira iniciativa deu errado lá, tava aquele gosto amargo de ter dado errado, assim. Tomar um café com a turma da Ace lá em Porto Alegre, Aham. num evento lá que eles se organizaram. E aí eu Aham. cheguei lá, eu tava astral meio ruim, falei, vou sentar numa mesa que eu não conheço ninguém. Eu sou bem conhecido no ecossistema da Ace, porque eu sou empreendedor de velha Aham. guarda Sim. já lá dentro, desde o comecinho da Ace, né? Uhum. E, pô, sentei numa mesa e não conhecia ninguém. É aqui que eu vou Aham. sentar, que eu vou conhecer gente nova, vou trocar ideia e tal. Legal. Sentei, perguntei pro camarada meu lá, o que que tu faz? Ah, eu tenho um negócio que faz logística de última milha em favelas, né? Pô, que legal, cara. De onde é que veio a ideia? Não, eu tinha um e-commerce e tal, eu tinha essa dificuldade de entregar. Pô, cara, Uhum. e-commerce é uma área que eu gosto muito, né? Aí contei da Hiper e tal. Varejo Uhum. digital é uma área que me encanta. O que que tinha de problema lá, além da logística, Uhum. que tu não... Daí ele me falou, Thiago, era um Deus nos acuda, um desafio enorme conseguir gerenciar essa montoeira de canais, né, marketplace, que tem que responder esses clientes, vender para eles e tal. Uhum. E, pô, cara, isso, tá, mas não tem nenhuma solução que resolve? Cara, não tem. A gente fazia na Uhum. mão, era um caos, a gente evitava abrir outro canal de venda porque era mais confusão, era muita regra e tal. Uhum. Pô, fiquei com aquilo na cabeça, né? No meu café da manhã, eu falei, puta, esse cara me falou uma coisa que parece ter uma dor gritante aqui, né? E Uhum. inteligência artificial, agentes de IA podem resolver esse negócio. Pô, voltei de Porto Alegre com essa pulga atrás da orelha, como se diz, né? Falei, pô, Aham. Anderson, cara, tô com uma ideia aqui da gente. Expliquei pra ele o que que tu acha disso. Pô, faz sentido. Vamos ligar para uns amigos aí que tem e-commerce, isso faz sentido. Começamos a ligar para um monte de gente, Uhum. visitamos umas empresas, um amigo conectava com o outro e tal. Até que começamos a frequentar alguns eventozinhos que estavam acontecendo na região, conhecemos gente de e-commerces maiores, até que a gente foi para uma empresa daqui da região apresentar o que seria, né, a Lúpia. Uhum. Aí eu tinha falado do conceito no evento e falei, vem aqui e tal. Levei o caderninho, desenhei para ele, ó, a Lúpia é assim, ela funciona assim e tal, 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 mas não tem o Uhum. produto ainda. Eu falei, não, a gente vai lançar daqui uns dias. Ele, Thiago, Uhum. se funcionar desse jeito que tu falou aí, ó, pode me implantar aqui, cara. A gente topa ser beta. Não, é só isso que Uhum. eu quero. Eu quero beta testers que deixariam a gente botar o produto para rodar aqui. É um grupo de 5 empresas só, então se você topar, tem vaga aí. Não, tem. Beleza. Você Legal. me dá com o negócio fechado para um beta. Uhum. E, pô, no caminho, indo para o escritório, eu falei, cara, agora vai ter que Uhum. fazer, né? Não tem produto, Uhum. vamos construir esse negócio. Vamos terminar o produto e vou botar para rodar. Uhum. E aí começou a surgir, né, em cima assim de construir muito com o dedo no pulso do cliente, entendendo a operação. Uhum. Mas esse cliente que topou o beta, um deles, né, ele vende produto de decoração para casa, rodapé, Uhum. painel ripado para parede, assim, né? Então, ele Uhum. respondia muito no marketplace sobre qual metragem que o cliente tem que comprar, onde é que está qual é o link para comprar um rolo de 10 metros e tal. E aí, essa foi a primeira grande coisa que a gente fez o agente conseguir fazer. Uhum. E aí, pô, deu certo, foi validando, né, e tal. Então, Uhum. naquela época, até a gente falava, bom, primeira coisa, a gente tem que entender se tem um produto. Depois a gente Uhum. cria um negócio disso, né? Vamos resolver um Uhum. problema de verdade aqui. Uhum. Lembro que até a gente conversou, né? Lembro que teve umas conversas. Sim. Você mesmo falou, Thiago, e aí, como é que tá? Eu falei, ó, me dá um toque daqui uns 60 dias que eu vou te dizer se a gente vai seguir ou não vai seguir, né? Se deu certo ou não É. deu, né? Mas uma outra coisa que a gente fez nessa fase de Uhum. validar, a gente descobriu que tinha um Uhum. evento em São Paulo com 3.000 sellers. Falei, Tá. pô, é um público legal para a gente ir lá É. validar. Compramos um stand lá por R$ 15.000, que era um Nossa. pouco das nossas economias ali, e a gente pegou e Antes de foi ter para. produto. Então tinha lá um beta já rodando com uns Beta, dois né? clientes Uhum. nessa época. E aí a gente desenhou o stand como, integramos todos os seus canais e os nossos agentes respondem para você e tal, tal, tal. Botamos lá logo da Shopee, Amazon, Aham. Magalu e tal. Pô, vamos fazer um stand e ver se o pessoal vem até nós, a gente consegue. O máximo que vai acontecer é a gente ver que ninguém quer o que a gente está oferecendo e, Uhum. no melhor cenário, a gente sai com algum cliente. Certo. Falamos com uma porrada de gente, assim, né? E 2 semanas depois vendemos para um cliente um ticket de R$ 1.500. A gente falou, Legal. cara, Legal. isso aqui é validação. Isso aqui é Uhum. validação.
Boa, boa. E aí dali começou essa maluquice de construir tudo que a gente está construindo agora aqui de novo. Nossa, que legal. E recentemente fechou a Série A e graças a Deus a gente conseguiu como acompanhar a jornada, a segunda jornada com a Lupia, né, desde o início como BBC. E sim, né, espero que tipo que desejo boa sorte a nós, na verdade, né, do A dessa nós, é isso aí. é. Então, mas parece que tipo, a primeira jornada do Hiper, como esse como criação, no primeiros dias de como criação do negócio, parece pouco diferente do que da Lupia, né? Tipo, Hiper gastou como 6 meses, 7 meses para como fazer o produto e tal, e depois lançou e tal. No caso do Lupia, já está com pré-lançada, com produto beta, já está testando no mercado, né? Então, É isso tipo, aí. para meio encerrar, para como se você puder dar algum como conselho para quem está na fase no dia zero da construção de negócio, que tipo de conselho você daria? Legal, assim, acho que uma das coisas que a gente falou foi ter um colchão financeiro, isso é importante, tá? Eu lembro quando a Tá, gente começou a Loop, eu estava numa situação financeira já é, tranquila, mas o uhum, meu co-founder não, né? Então, entendi. ele tinha uma software house anteriormente, eu ajudei ele a vender ali a carteira de cliente para levantar um capital para poder Uhum, passar por essa fase, né? E, pô, tu vê que deu errado a primeira iniciativa, então, assim, a uhum, gente teve que alongar um pouco mais ali o uso do caixa próprio dele. Se não tivesse esse colchão, certamente tinha ficado pelo caminho, a gente não teria chegado aqui, né? Eu acho que certo. esse é uma coisa que muita gente subestima. Não, isso eu já tenho cliente, isso vai crescer, eu vou conseguir investidor, já falei com alguém que topa investir em mim e tal. Uhum, É diferente, tem o seu próprio colchão, assim, né? tá, O segundo ponto é não tirar o olhar de construir alguma coisa que realmente o cliente usa, sabe? Esse negócio de entendi. ficar lá pô, eu fui vender o caderninho, não Uhum, tinha, não mostrei tela nenhuma para ninguém. Eu rabisquei no caderninho, nossos agentes fazem isso, eles vão responder isso aqui e tal. Tinha o conceito uhum, ali. Até hoje eu tenho lá isso guardado ali. Pô, isso aqui foi a primeira venda da Hiper, né? Da certo. Lupia, cara, vai vender, resolve aquela dor ali inicial. Certo. Nossa proposta era centralizar todo o ecossistema de canais de marketplace. A gente começou com o Uhum, Mercado Livre. Então, certo. o cliente me falava assim: ah, mas tu não oferece uma centralização, só integra no Mercado Livre? Eu falei: pois é, mas qual que te incomoda mais? É, o Mercado Livre. Então, eu vou começar resolvendo o que te incomoda mais, e logo, Hum, logo eu já te resolvo o outro aí, mas já entendi. vamos resolver um pedaço da tua dor aqui, né? Certo. Então, assim, acho que esse lado de construir o produto, de ter humildade de ir lá, vender, Uhum, o empreendedor que tá começando, ele tem um pouco quer fazer um negócio caprichado, perde-se muito tempo em produto. Parece meio clichê uhum, isso, mas, cara, se não cuidar, a gente se apega nesse tipo de confusão a todo momento. Vai lá, certo. vem, né, começa a construir com o cliente de fato, assim. Uhum, E assim, eu acho que tem uma coisa que para mim é muito clara: existe produto, existe a fase produto, existe a fase uhum, construir empresa, né? Então, uma certo. coisa é que, pô, vou fazer um monte de coisa enquanto eu não entendi se meu produto resolve um problema e como eu posiciono ele no mercado. Aí depois tem Uhum, a fase empresa. Peraí, agora eu tenho que montar canal de venda, tenho que contratar uhum, pessoas. Então, pô, eu tenho que pensar já no negócio olhando para esse segundo momento, né? De qual é certo. o valor que eu vou cobrar, como Uhum, é que é o meu time, como é que eu vou escalar esse negócio aqui. Né? uhum, Então, assim, acho que tem que ter esse pensamento em fases, mas sem esquecer da etapa seguinte, assim, né? Acho que muita gente entendi. se apega vivendo aquela fase ali, mas não enxerga o que tá fazendo, na verdade, é uma empresa, né? Vai ter que ter Certo. funcionário, vai ter que pagar imposto, vai ter que ter papéis claros, vai ter que contar com um Uhum. monte de gente ali no entorno, um bom co-founder, né? Tá, tá legal, legal. Criando e fazendo, né? E também acho que a melhor maneira de pesquisa é a venda, né? Então, venda Exato. que acho que também muita gente quer preparar o produto para ser mais robusto e como perfeito, mas nunca acontece isso, né? Então, tem que ficar fazendo, rodando e cliente que dá a resposta de verdade, né? Acho que foi bem legal que você falou agora. Tá. Legal, muito obrigado, Thiago. Acho que talvez daqui a alguns anos vão fazer outra versão com a Lupia, com outra edição Vamos. de sucesso, mas por hoje, até agora, acho que essa como história de Hiper, começo de Lupia, deu bastante como dicas para os empreendedores que estão olhando esse vídeo.
Muito obrigado, Thiago, Maravilha. pela Show de colaboração. bola. Valeu, Mitsuru. Tá, Bom estar contigo aí. Com certeza feliz em poder tá, compartilhar. tá bom. Muito obrigado, Thiago. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.